Em um dia ensolarado e tranquilo, enquanto Cristina estava fazendo algumas compras acompanhada por Max, um pressentimento inquietante se apoderou dela. Ruídos perturbadores atrás dela fizeram virar a cabeça, e seus olhos se depararam com a visão de um homem mascarado, armado com uma faca reluzente, perseguindo-a implacavelmente. O coração de Cristina disparou enquanto ela tentava fugir, mas acabou sendo alcançada pelo agressor. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Um incidente surpreendente deixou todos perplexos quando um cão atacou ferozmente seu próprio dono. O cão sofreu várias facadas e ficou gravemente ferido na cabeça e no peito. Felizmente, ele está se recuperando gradualmente. A história começa com Cristina, uma mulher de 50 anos e dona do cão Max. Ela voltou para casa embriagada uma noite e foi confrontada por um homem mascarado que tentou agredi-la. Surpreendentemente, o cão não interveio para protegê-la e apenas observou, claramente assustado. No entanto, os gritos de Cristina em busca de ajuda finalmente fizeram o ladrão desistir e fugir, embora ele tenha deixado algumas fraturas durante a luta. Para entender essa situação, é preciso conhecer um pouco da história de Cristina. Ela se casou com Ricardo quando tinha apenas 16 anos, sob pressão de seus pais. Ricardo tinha 30 anos na época. No início, Cristina teve dificuldades para se adaptar a essa vida de casada tão precoce, já que sua única vontade era voltar para casa e estar com seus pais. No entanto, Ricardo a conquistou com seu amor e respeito constantes, e Cristina gradualmente se apaixonou por ele. Embora o relacionamento deles tenha se desenvolvido de maneira aparentemente harmoniosa, Cristina desconhecia o passado obscuro de Ricardo. Enquanto ela rememorava os dias iniciais do casamento com carinho, a realidade dolorosa era que sua família vivia em extrema pobreza, enquanto Ricardo era um próspero magnata da indústria têxtil. A juventude de Cristina contrastava com a responsabilidade avassaladora que ela carregava. Ela tinha que sustentar sua família, e a ajuda de Ricardo era essencial em meio à crise financeira. Sem a generosidade dele, a família de Cristina enfrentaria dificuldades insuperáveis devido à falta de recursos. É importante destacar que Ricardo cumpriu sua promessa de ajudar a família de Cristina, melhorando significativamente suas condições de vida. Ele forneceu uma casa de alta qualidade e empregos em sua próspera empresa. Essa colaboração inesperada trouxe alívio às dificuldades financeiras da família de Cristina, trazendo esperança em tempos difíceis. No início, tudo parecia estar indo bem, mas ao longo dos anos, Ricardo começou a mostrar mudanças significativas em sua atitude. O incidente com o cão é apenas um capítulo intrigante em uma história mais complexa e misteriosa. Com o passar do tempo, Cristina notava mudanças significativas na maneira como seu esposo a tratava. A gentileza que uma vez caracterizou Ricardo parecia desaparecer, dando lugar a comportamentos estranhos e desconcertantes. A distância entre eles se tornava cada vez mais evidente, e Cristina não podia evitar se sentir inquieta com essa mudança no comportamento de alguém que já foi seu companheiro e confidente. Rapidamente, Cristina percebeu as notáveis transformações na personalidade de Ricardo. O homem que costumava irradiar serenidade e tranquilidade agora demonstrava ansiedade constante, quase sem pausa. Parecia que uma nuvem de mau humor o cercava quase permanentemente, e as discussões se tornaram um triste e frequente companheiro de suas vidas. Além dessas mudanças negativas, Ricardo começou a manifestar atitudes que antes não eram características suas, como o excessivo interesse em verificar o celular de sua esposa e fazer perguntas inquisitivas motivadas por ciúmes que antes não existiam em seu relacionamento. A dinâmica entre Cristina e Ricardo tomava um rumo perturbador, onde a espiral descendente parecia não ter fim. Os ciúmes e acessos de raiva tornavam-se cada vez mais comuns em sua vida cotidiana. Ricardo, antes pacífico, agora se exasperava por motivos cada vez mais insignificantes, como as conversas de Cristina com seus colegas de trabalho ou até mesmo algo tão trivial quanto a mudança de canal na televisão. O ressentimento e a desconfiança se fortaleciam progressivamente na relação. Cristina via a confiança que um dia foi um pilar em seu casamento desaparecer gradualmente, enquanto a incerteza e a insegurança se enraizavam cada vez mais em seu coração. Ela se via presa em um turbilhão emocional que não sabia como abordar nem como deter. Às vezes, a ideia de deixar Ricardo e encerrar um casamento com o qual nunca havia concordado totalmente, surgia em seus pensamentos. No entanto, muitos anos haviam se passado desde que se casaram, e uma preocupação pairava sobre Cristina. Ela temia pelo bem-estar de sua família,
pois Ricardo, com seus vastos recursos e influência em várias esferas, tinha a capacidade de manipular as circunstâncias a seu favor, e no pior dos casos, causar sérios problemas à família de Cristina. Ele já havia demonstrado essa habilidade no passado, coagindo o pai de Cristina a aceitar o casamento, deixando cicatrizes profundas na memória da família. Além disso, Cristina se lembrava vividamente da vida de seus pais e irmãos antes de seu próprio casamento. Havia dias em que a simples tarefa de conseguir comida era uma batalha, e as preocupações com a falta de recursos para obter assistência médica eram fonte constante de angústia. Era inegável que a vida naquela época representava um desafio árduo e impiedoso. No entanto, graças à sua união com Ricardo, os ventos haviam mudado de direção. Agora, seu pai, mãe e irmãos podiam desfrutar de uma qualidade de vida notavelmente melhor, graças aos abundantes recursos fornecidos por Ricardo. A transformação econômica havia sido profunda e significativa, eliminando as dificuldades e o sofrimento que haviam marcado seu passado. Sem dúvida, Cristina se encontrava em uma encruzilhada emocional, enfrentando uma decisão de uma complexidade avassaladora. Felizmente, havia algo que conseguia acalmá-la e proporcionar-lhe momentos de alívio no meio da tormenta emocional que enfrentava. Ricardo havia decidido dar uma guinada em sua vida ao adotar um lindo cão de pelagem negra, a quem chamou de Max. Max era um vira-lata, mas seu imponente tamanho ocasionalmente podia dar a impressão de ser um animal intimidante. No entanto, sob sua aparência, batia um coração carinhoso e afetuoso, que se manifestava de maneira especial quando estava na companhia de seus donos. Embora Ricardo tenha inicialmente decidido adotá-lo para si mesmo, o destino tinha outros planos. Com o tempo, Max desenvolveu um vínculo surpreendentemente forte com Cristina. Sua conexão era inegável e comovente. Para Cristina, Max representava muito mais do que um simples mascote. Ele era um companheiro inquebrantável que sempre conseguia iluminar seus dias mais sombrios e difíceis. A presença e a devoção de Max eram um bálsamo para sua alma, proporcionando conforto e alegria nos momentos em que mais precisava. No entanto, mesmo o amoroso companheirismo de Max às vezes não era suficiente para acalmar completamente Cristina. Em certas ocasiões, ela experimentava momentos de sofrimento profundo devido aos maus tratos ocasionais de Ricardo, o que a deixava angustiada de forma insuportável. No entanto, o que estava prestes a acontecer ultrapassaria todos os limites e a deixaria mais inquieta do que nunca. Em um dia comum, Ricardo retornou para casa após um dia de trabalho com um evidente cheiro de álcool impregnando sua presença. Seu semblante, em vez de ser sereno, estava carregado de raiva. Embora Cristina não conseguisse discernir as razões por trás de sua raiva, Ricardo começou a mencionar, sem rodeios, um dos colegas de trabalho de Cristina de maneira ciumenta e furiosa. Apesar dos esforços de Cristina para explicar que não havia feito nada inadequado, suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos, pois Ricardo não acreditava nela de forma alguma. A tensão na sala aumentou exponencialmente, e Ricardo começou a elevar sua voz de forma agressiva, mergulhando Cristina em um estado de medo e incerteza como nunca antes havia experimentado. Cristina, começou Ricardo, não entendo por que você está tão zangada. Eu não fiz nada de errado. Ricardo, com o hálito impregnado de álcool e o semblante contorcido de raiva, não respondeu imediatamente. Finalmente, sua voz emergiu carregada de fúria. Cristina, não me venha com isso. Você acha que sou um tolo? Ouvi coisas sobre esse cara com quem você fala no trabalho. Não gosto dos comentários que fazem sobre você. O coração de Cristina começou a bater forte, suas mãos tremiam enquanto ela tentava explicar a situação. Ricardo, eu te asseguro que não há nada entre ele e eu. Ele é apenas um colega de trabalho. Você não tem motivo para se preocupar. Ricardo, longe de se acalmar, elevou ainda mais a voz. Não me diga que não tenho motivo para me preocupar. Eu te vi rindo com ele outro dia. Você não é a mesma desde que começou a trabalhar nessa empresa. As palavras de Ricardo ressoaram na sala, e Cristina lutou para conter as lágrimas que ameaçavam embaçar seus olhos. Ela se sentia presa em um turbilhão emocional, sem saber como acalmar seu marido. Ricardo, nós estamos apenas falando de trabalho, disse Cristina, tentando manter a calma. Não é justo você me acusar sem provas. Ricardo, em seu estado de fúria, não estava disposto a ouvir razões. Não preciso de provas. Sei o que vejo, ele gritou, enchendo a sala com sua explosão agressiva. Os gritos preencheram o ambiente,
criando uma tempestade de emoções na qual Cristina se sentia cada vez mais perdida. Ricardo, impulsionado por uma onda incontrolável de raiva, começou a se aproximar cada vez mais de Cristina. Em um momento de desespero absoluto, ele levantou a mão ameaçadoramente, como se estivesse prestes a bater nela. Mas, nesse momento crítico, Max, o fiel amigo de quatro patas, reagiu instintivamente. O cão de pelagem negra se interpôs entre os dois, seus olhos brilhando com determinação enquanto lançava um latido enérgico de advertência. Cristina estava completamente aterrorizada, seu coração batendo descontroladamente em seu peito enquanto observava a feroz lealdade de Max. A confrontação entre Ricardo e o valente cão se prolongou por alguns segundos intensos, mas, finalmente, Ricardo recuou, visivelmente perturbado pelo inesperado ato de coragem do animal. Ele saiu da sala, praguejando em voz alta, indo para seu quarto e batendo na parede pelo caminho. Cristina, tremendo e em estado de choque devido à escalada de violência que testemunhou, mal podia acreditar no que havia acabado de acontecer. No entanto, ela estava profundamente agradecida a Max por sua corajosa intervenção, que, em última instância, evitou uma tragédia. No dia seguinte, Ricardo partiu para o trabalho sem dizer uma única palavra. O silêncio na casa era ensurdecedor, e Cristina, com o coração oprimido pelo medo de que a violência pudesse recomeçar, rezava para que a paz prevalecesse. Apesar da profunda infelicidade que sentia em seu casamento, ela sabia que a necessidade econômica de sua família a mantinha aprisionada nessa relação tumultuada. A verdade é que Ricardo havia feito um acordo pré-nupcial com o pai de Cristina, que aceitou os termos leoninos por puro desespero financeiro. Ele estaria disposto a dar uma boa vida a todos apenas enquanto o casamento durasse. É claro que, em um tribunal, Cristina conseguiria uma parte de tudo em um eventual divórcio, mas ela era uma pessoa com pouco conhecimento, muito ingênua neste assunto. O medo a paralisava só de pensar. Buscando um momento de tranquilidade e clareza, Cristina decidiu sair para o quintal. O sol da manhã pintava uma paisagem serena, e uma brisa suave acariciava sua pele. Nesse instante, uma mulher misteriosa se aproximou dela, dando início a uma nova reviravolta em sua vida. A mulher estava notavelmente agasalhada, e seus óculos de sol, que cobriam grande parte de seu rosto, acrescentavam um ar de mistério à sua presença. Apesar dos esforços para esconder sua identidade, as cicatrizes visíveis em seu rosto eram um testemunho silencioso de um passado difícil. Cristina, com uma expressão perplexa, tentou recordar se alguma vez tinha cruzado caminhos com essa figura enigmática, mas não conseguiu localizá-la em nenhuma memória. Com a voz trêmula de emoção, a mulher finalmente se apresentou. "Sou Cláudia", disse ela, "e fui esposa de Ricardo em algum momento." Após a introdução, Cláudia começou a relatar sua história a Cristina, revelando detalhes chocantes sobre os anos que compartilhou com Ricardo. Cláudia falava com voz trêmula, preenchendo a sala com uma mistura de dor e urgência. "Cristina, é imperativo que você conheça a verdade sobre Ricardo", começou. "Durante anos, suportei abusos inimagináveis nas mãos desse homem. Tudo começou com palavras cruéis, insultos e desprezo que minaram minha autoestima. Depois, a violência física se tornou uma constante em minha vida. Socos, empurrões e outras atrocidades que prefiro não mencionar." Cristina, comovida pelas revelações impactantes de Cláudia, ouvia em silêncio, seus olhos refletindo uma mistura de choque e compaixão. Cláudia deixou sua mente vagar pelo passado, como se revivesse aqueles momentos dolorosos. "Tentei esconder as cicatrizes no meu rosto e a dor no meu coração", continuou Cláudia. "Mas chegou um ponto em que simplesmente não conseguia mais suportar. Vi-me forçada a me afastar dele para minha própria sobrevivência." As palavras de Cláudia fluíam com amargura e resignação. Ela descreveu os abusos físicos e emocionais que suportou nas mãos de Ricardo durante seu casamento. Cada relato era uma janela para o passado sombrio e violento de seu esposo. Cristina ouvia com atenção, surpresa pela imagem sinistra que se formava em sua mente sobre o homem com quem havia se casado. As cicatrizes no rosto de Cláudia pareciam refletir as profundas feridas emocionais que ela havia sofrido ao longo dos anos. A história de seu relacionamento turbulento lançava uma luz perturbadora sobre o caráter de Ricardo e seus padrões de comportamento, deixando Cristina com uma mistura de sentimentos que variavam entre o choque e a preocupação. Cláudia, cuja voz ressoava com urgência e experiência acumulada ao longo dos anos, insistia na necessidade de Cristina se afastar de Ricardo, não importando as circunstâncias.
Seu tom carregava consigo a sombra de um passado repleto de abusos e dor, e suas palavras eram um ato sincero de advertência. Ela relatou os horrores que tinha suportado nas mãos de Ricardo e como chegou a temer por sua própria vida. Cristina, presa entre o desejo de se libertar de um relacionamento cada vez mais tóxico e o temor avassalador das possíveis represálias de Ricardo contra sua família, estava em uma encruzilhada emocional. Quando compartilhou suas preocupações com Cláudia, esta mulher, cujos olhos revelavam uma mistura de compaixão e determinação, começou a elaborar um plano. Cláudia, com a experiência de ter enfrentado Ricardo em seu momento mais sombrio, estava disposta a ajudar Cristina a sair dessa situação. Juntas, começaram a traçar uma estratégia para garantir a segurança de Cristina e sua família, ao mesmo tempo em que buscavam pôr fim à espiral de abuso que havia aprisionado ambas no passado. A cumplicidade entre elas cresceu à medida que planejavam sua fuga de um casamento que se havia se transformado em um pesadelo. Cláudia compartilhou com Cristina uma história angustiante. Seus tentativas anteriores de denunciar Ricardo à polícia e explicou como havia se deparado com a falta de provas sólidas, o que permitiu a Ricardo distorcer a situação a seu favor. Com uma expressão preocupada, mas determinada, Cláudia aconselhou Cristina a considerar a instalação de câmeras de segurança ocultas em sua casa e sugeriu que registrasse qualquer indício de abuso que pudesse sofrer, com a esperança de coletar evidências irrefutáveis. Quando Cláudia se despediu, Cristina sentiu uma profunda gratidão pela ajuda e o conselho que tinha recebido. Ela sabia que havia encontrado uma aliada nessa mulher corajosa que havia sobrevivido a situações semelhantes. Sem perder tempo, Cristina dirigiu-se a uma loja de equipamentos de segurança. Aproveitando o fato de que Ricardo estaria ocupado no trabalho, ela começou a instalar discretamente as câmeras de segurança em sua casa. Cada movimento era preciso e meticuloso, um investimento em sua própria segurança e na de sua família. Não demorou muito para que Ricardo retornasse do trabalho, mais uma vez sob os efeitos do álcool e cheio de raiva. No entanto, desta vez, Cristina já havia concluído a instalação de todas as câmeras de segurança na casa, preparando-se para qualquer eventualidade. A tensão no ambiente era palpável. Ricardo voltou a questionar Cristina sobre seu colega de trabalho, e apesar de sua negação firme, suas palavras não foram suficientes para dissuadi-lo. A situação escalou rapidamente quando Ricardo a agrediu fisicamente. Aterrorizada e ferida, Cristina não conseguiu conter as lágrimas no meio do caos. Max, o fiel cão da família, mais uma vez, apareceu para proteger Cristina. No entanto, nem ele escapou da fúria de Ricardo, que o agrediu antes de finalmente se retirar e subir para o quarto. Cristina, com o coração partido e seu corpo marcado pela violência de Ricardo, abraçou Max, agradecida por seu valente companheiro de quatro patas estar a salvo, apesar das feridas. No entanto, Cristina jurou que nunca perdoaria Ricardo pelo dano que ele havia causado a ela e a seu fiel amigo. Encontrou consolo no fato de que, graças às provas coletadas pelas câmeras de segurança, finalmente tinha a evidência necessária para ir à delegacia de polícia e buscar justiça contra seu marido abusivo. A luta por sua liberdade e pela proteção de sua família estava prestes a dar uma guinada decisiva. Corajosamente, Cristina dirigiu-se à delegacia, levando consigo a denúncia contra Ricardo e todo o arsenal de provas que havia coletado com as câmeras de segurança. Além disso, contava com o poderoso testemunho de Cláudia, uma voz que havia enfrentado Ricardo em seus momentos mais sombrios com determinação. Cristina entregou todos os detalhes ao oficial de plantão da polícia, que se comprometeu a conduzir uma investigação completa. Finalmente, a justiça começou a tomar forma. As evidências acumuladas e o testemunho de Cláudia levaram à prisão de Ricardo, e posteriormente, ao seu julgamento. Cristina observou com um sentimento de alívio e satisfação enquanto a lei finalmente se fazia presente na vida do homem que havia feito sofrer tanto. Ricardo recebeu a condenação que merecia por suas ações, e Cristina sabia que estava um passo mais perto da liberdade. Livre da sombra tóxica de Ricardo, Cristina se tornou uma legítima herdeira de uma parte substancial da empresa têxtil, graças ao seu papel como esposa. Isso garantiu que sua família não enfrentaria problemas financeiros novamente, proporcionando estabilidade financeira e paz de espírito. A família de Cristina, que inicialmente havia colocado um peso de culpa sobre seus ombros por tê-la pressionado a se casar com Ricardo, rapidamente se redimiu. Eles reconheceram sua bravura e a apoiaram em cada passo de sua luta por justiça e liberdade. As desculpas sinceras fluíram, e Cristina sentiu o calor reconfortante de sua família, mais unida do que nunca. A vida de Cristina começou a tomar um rumo promissor e libertador.
Ela deixou para trás os dias de sofrimento nas mãos de Ricardo e agora desfrutava da doce liberdade que tanto almejava. Os anos passaram, e ela pôde viver uma vida plena e pacífica ao lado de seu fiel companheiro, Max, o valente cão que sempre esteve ao seu lado. Parecia que finalmente ele havia encontrado a calma e a felicidade que tanto merecia. No entanto, em um dia ensolarado e tranquilo, enquanto Cristina estava fazendo algumas compras acompanhada por Max, um pressentimento inquietante se apoderou dela. Ruídos perturbadores atrás dela fizeram virar a cabeça, e seus olhos se depararam com a visão de um homem mascarado, armado com uma faca reluzente, perseguindo-a implacavelmente. O coração de Cristina disparou enquanto ela tentava fugir, mas acabou sendo alcançada pelo agressor. Nesse momento crítico, Max, que inicialmente havia permanecido imóvel devido ao reconhecimento do homem mascarado como Ricardo, superou seu medo. A lealdade inabalável do cão para com Cristina o impulsionou a agir imediatamente. Ele se lançou corajosamente sobre o agressor, arriscando sua própria segurança para proteger sua amiga. Mesmo sofrendo ferimentos graves no processo, Max conseguiu subjugar o agressor e salvar Cristina de um destino ainda mais sombrio. A sirene da polícia ecoou no ar, e em questão de minutos, os policiais chegaram ao local. Ricardo foi detido e rapidamente enviado de volta para a prisão, onde pertencia. Cristina, ferida, mas grata pela coragem de seu fiel amigo, foi levada ao hospital para receber atendimento médico e se recuperar das feridas físicas e emocionais que havia sofrido. A vida de Cristina, marcada pela superação e resiliência, continuava seu curso, agora com um novo capítulo de fortaleza e gratidão pelo valioso companheiro que tinha em Max. Desta vez, a justiça finalmente se manifestou de forma contundente contra Ricardo. Ele foi acusado de tentativa de feminicídio, e a sentença imposta foi a pena máxima, 30 anos. Ricardo nunca mais veria a luz do dia além das frias grades da prisão. Cristina, apesar das feridas superficiais que sofreu no ataque, estava relativamente bem fisicamente. No entanto, as cicatrizes emocionais e as dolorosas lembranças de seu passado marcado pelo abuso que havia suportado foram reavivadas com o incidente. A experiência traumática havia despertado as feridas psicológicas que Cristina havia estado trabalhando arduamente para curar. Apesar de tudo, sentia um profundo agradecimento por Max, seu inabalável amigo de quatro patas, que arriscou sua vida para salvá-la. Por outro lado, Max havia sofrido ferimentos graves na luta contra Ricardo. Ele foi apunhalado e apresentava ferimentos na cabeça, o que deixou Cristina profundamente preocupada com seu bem-estar. Passou muito tempo cuidando dele, fornecendo atenção médica e amor incondicional, que foram fundamentais para sua recuperação. Felizmente, o tempo e o amor de Cristina ajudaram Max a se curar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Juntos, superaram as sequelas da violência que haviam experimentado. A vida de Cristina e Max estava destinada a ser diferente a partir desse momento. Nunca mais enfrentariam o abuso ou a violência. Em vez disso, encontrariam segurança, alegria e a companhia mútua que tanto buscavam. Com o tempo, a história de Max se tornou uma lenda na comunidade. As pessoas começaram a lembrá-lo como um verdadeiro herói, um corajoso protetor que arriscou sua vida para salvar sua amada dona. Seu ato de bravura e lealdade ressoou profundamente no coração daqueles que conheceram a história. Você acha que a família de Cristina agiu corretamente? Conhece histórias semelhantes a essa? O que faria de diferente? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.